Oi! Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 17 anos e atualmente eu estou indo pro segundo semestre de medicina. Sim, gente, a gente tá tendo 3 vídeos por semana nesse canal porque eu estou de férias e eu quero aproveitar. Mas além disso, eu também tô estudando muito, tá bom? E não, eu não vou gravar de jaleco. É só porque eu me sinto bem bonitinha de jaleco, então por isso eu tava com ele, mas eu não vou gravar com ele. Mas eu podia gravar de esteto, né, pra ficar... Então, gente, brincadeiras à parte, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre a faculdade de medicina, como funciona, o que eu tive dúvidas antes de entrar, o que vocês mais me perguntam no Instagram. Então eu reuni tudo aqui e eu vou falar hoje pra vocês tudo que você precisa saber pra chegar lá preparado. Primeiramente, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas não custa nada reforçar que a faculdade de medicina dura 6 anos e ela é dividida em 3 ciclos: ciclo básico, ciclo clínico e internato. No ciclo básico, você estuda basicamente o básico. Você estuda matérias como anatomia, semiologia, histologia, genética, imunologia, a base que você precisa para conseguir entender todas as especialidades médicas mesmo. E é no ciclo clínico que você vai ver as especialidades médicas. Você já começa a ver pediatria, ginecologia, obstetrícia, as especialidades mesmo, mas muito a teoria das especialidades. O internato é basicamente estágio, você está fazendo estágio, você está no hospital, posto de saúde, né? Acompanhando a rotina médica, sendo um médico, você não pode fazer tudo que o médico faz, né? Óbvio, você não é formado. É a parte que você tem que praticar mesmo, né? Você entender a medicina na prática. Cada ciclo tem duração de 2 anos, né? Então eu tô no ciclo básico ainda e o meu ciclo básico vai do 1º período até o 4º período. O ciclo clínico vai do 5º período até o 8º período e o internato vai do 9º até o 12º período. Então é bastante tempo aí pra você estudar bastante da teoria, aí depois você estuda bastante teoria com a prática, e depois você estuda bastante prática. Então é bem divididinho, é super simples de entender, então é isso aí, galera. Uma dúvida que eu tive muito e que eu acho que muitos de vocês têm é sobre os materiais da faculdade. Exatamente, os materiais. Se esses instrumentos, se você precisa deles ou não. E eu vou dizer que a única coisa que você precisa é o seu jaleco. Sim, gente, a única coisa obrigatória, pelo menos na minha faculdade, é o jaleco. Sim, eu tenho alguns materiais, né, como eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos aqui do canal, eu tenho alguns materiais. Eu tenho termômetro, tenho fita métrica, tenho lanterna, tenho o esfigmo e tenho o estetoscópio, mas nada disso era obrigatório você ter. No primeiro dia de aula, a professora passou uma lista de materiais que a gente podia comprar, mas ela disse que não era obrigatório, porque a faculdade ia disponibilizar pra gente. Óbvio que eles não iam dar pra gente os materiais, né? Mas quando você precisasse usar numa prática, ou quando você fosse numa UBS, estagiar, enfim, lá tem os instrumentos necessários. Então, se isso for uma grande preocupação sua na hora de entrar na faculdade de medicina, não se preocupe em relação a isso. A faculdade disponibiliza pra você usar nas aulas práticas, né? É bom sim você ter seus materiais, se você tiver oportunidade, né? Compre, mas você não precisa, não é obrigatório. A única coisa que você tem que ter de verdade, assim, é seu jaleco com seu nome e pronto. O resto você vai conseguir desenrolar tudo na faculdade. Então, em relação a isso, não é uma preocupação, tá? A terceira coisa é que me perguntaram se precisa de muito material escolar, tipo, muito caderno, muito livro, muito material escolar mesmo. E na minha opinião, não é necessário. Eu levo só o notebook, eu uso só o notebook na hora de fazer minhas anotações, então eu não levo tanto peso, não levo tanto caderno. Mas tem gente que leva, que anota tudo. Mas assim, os professores disponibilizam os slides, os professores disponibilizam um monte de PDF pra você ler sobre o assunto que eles estão dando. Então não é necessário um monte de livro, um monte de caderno. Eu uso só o notebook e pra mim tá tranquilo. Tem gente sim que usa caderno, que faz um monte de anotação, mas o professor disponibiliza tudo, gente. Então eu não acho 100% necessário um monte de coisa. Tem gente que usa sim, se funciona pra eles, funciona bem. Então não é necessário um monte de coisa, só um caderno, uma caneta já tá bom. Ou então assim, o notebook já tá ótimo, não precisa de muita coisa mesmo, gente. Tá? Outra coisa que me perguntaram muito é sobre livros assim de matéria, sabe? Eu tenho 2, como vocês podem ver, eu tenho Princípios da Bioquímica do Leninger e tenho Anatomia Orientada pra Clínica. E não é nem um pouco obrigatório você ter. Todos os livros tem na biblioteca da faculdade, então não se preocupem. E se não tiver na biblioteca da sua faculdade, você vai conseguir encontrar ele em PDF na internet. Então é muito simples, muito fácil. Então não é obrigatório livros, você tem um monte de PDF disponível na internet. Então não se preocupem com isso, tá bom? Outra coisa é como são os horários. Como vocês sabem, medicina é integral, então tecnicamente seria manhã e tarde. Mas pelo menos no 1º e no 2º período, que é o que eu tenho experiência, né? Eu tenho dia que tenho aula só de manhã, tenho dia que tenho aula só à tarde, depende da disponibilidade do professor, às vezes fica tudo corrido, tudo imprensado num dia, mas tem dia que a gente nem tem aula, então assim, fiquem tranquilos, o horário não é todo dia manhã e tarde, todo dia manhã e tarde, no internato geralmente é, mas no ciclo básico e ciclo clínico eles geralmente dão uma maleada, não é 100% integral, então é isso.
Uma coisa que eu entrei na faculdade com muita dúvida, mas agora eu já tô expert nesse assunto, que é o método TBL. Mas o método TBL é um método muito legal, então se tem na sua faculdade, fique tranquilo porque é muito bom esse método. Eu acho que a sigla é Team Based Learning, eu não me lembro exatamente como é a sigla de fato, então se eu tiver errada, por favor, coloque nos comentários, mas eu acho que é Team Based Learning, que é você aprender em equipe, né? Aprender a medicina trabalhando em equipe, e geralmente o professor ele passa uma pequena prova para cada um individualmente, você responde todas as questões e no fim você junta com um pequeno grupo e vocês respondem as mesmas questões, só que em grupo. Aí a nota que você vai tirar vai somar a nota que você fez sozinho com a nota que você fez em grupo, e aí vai somar, dividir por 2 e vai dar a sua nota. E é muito legal, geralmente dá bastante briga, assim, bastante intriga, mas é muito legal. A gente aprende muito bem o assunto dessa forma. Eu não experimentei o método PBL, então eu não posso dizer pra vocês que eu sei como é, mas eu sei que é diferente do método TBL. E agora, chegando ao fim, eu vou falar de carga horária, horas extras. Pois é, isso é uma coisa que aflige muita gente. Na minha faculdade, você precisa de 200 horas extras. Pois é, 200 horas de atividades complementares extracurriculares. Quando você entra, quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, como eu vou conseguir 200 horas de atividade complementar? E hoje em dia eu tô no segundo período e já tô com 70 horas de atividade complementar, então tá tudo positivo pra mim por enquanto. E como você consegue essas horas extras? Bem, quando eu entrei na faculdade eu não tinha ideia de como eu ia conseguir, eu passei muitos dias com isso na minha cabeça, tipo, aflita. Logo no segundo ou terceiro dia de aula, chegaram os representantes de turma falando de um projeto que eles estavam participando, que era de febre reumática, um curso de febre reumática que durava o dia inteiro, que era no fim de semana, e ele dava 10 horas de atividade complementar. E realmente, gente, é muito fácil você conseguir horas extras, é só você ser proativo, é só você participar de muitos projetos, é só você se interessar pelas atividades do curso. Às vezes você quer participar de um curso só porque você quer adicionar conhecimento, aí no final eles entregam pra você um certificado de tantas horas extras e você fica, ué. Então não se preocupe em relação a isso, é muito fácil conseguir, você consegue atividades dentro da faculdade mesmo, ou então fora, né? E principalmente agora que a gente tá em isolamento, você consegue muitas horas extras online, em cursos grátis, então não se preocupem com isso, é super fácil conseguir, então é isso aí. A última coisa não é algo tão necessário e tão dentro da medicina, apesar de ser, mas aí não é tanto quanto as outras coisas, enfim, não sei explicar bem, mas precisa saber inglês. Não precisa saber inglês, mas é muito bom que você tenha uma base. Por exemplo, eu estudei bioquímica no meu primeiro semestre da faculdade e uma das coisas que a professora amava passar pra gente era artigo em inglês pra gente ler. E às vezes a gente tinha que ler, fazer um resumo sobre aquilo, aí tinha que fazer um trabalho sobre aquilo, e você tinha que fazer um trabalho em português sobre o artigo em inglês. E aí você ficava louca da vida, porque era um artigo enorme, de umas 40 páginas, que você precisava ler tudo. Então, mesmo sabendo inglês, eu tava lendo aquele artigo com o Google Tradutor do lado, porque, gente, o inglês científico, ele é muito mais difícil do que o inglês normal. Então, até se você tem facilidade, você vai encontrar um pouco de problema quando você for ler artigos científicos, né? Então é bom que você faça um cursinho de inglês, se você puder. Tem cursinhos de inglês online que você pode fazer de graça. Então é bom que você tenha pelo menos uma base de inglês, ou então você vai ter que ler todos os artigos com o Google Tradutor do lado, que foi o que eu fiz, mesmo tendo uma base de inglês. Então foi isso, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu falei um pouco e eu tentei falar bem rápido, bem resumido, pra vocês conseguirem entender tudo direitinho. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo!